Olá galera, então a nossa aula de hoje é sobre plano cartesiano, tá? Então a primeira definição que a gente precisa saber é o que é um par ordenado. Como o nome já nos sugere, par tem dois elementos ordenados, a ordem é importante. E aí nós representamos aqui entre parênteses em que o primeiro elemento sempre vai ser o x e o segundo elemento sempre vai ser o y. Exemplos: 3 e 7. Temos aí o par ordenado 3 e 7. Então o x é o 3, o y é o 7. Porque o x vem primeiro, o 7 vem depois. No outro exemplo, x é 1/4, y é menos 2. Tá legal? Então, sempre o primeiro elemento é o x, o segundo é o y. Então, essa notação aqui, A entre parênteses x e y, significa o par ordenado xy referente ao ponto A. Tá? O ponto a gente costuma representar por uma letra maiúscula. Então, o ponto ele tem sempre duas informações: o valor de x e o valor de y. Quem são esses carinhas aqui? Então, o A é o ponto, tá? Pode ser qualquer letra, tá? Eu botei A, mas poderia ser B, C. O x é chamado de abscissa. O y é chamado de ordenada. E x e o y juntos, né, eles formam a coordenada, tá? Que é o par ordenado, ele indica as coordenadas. Igual a gente diz no dia a dia, né? Me passa as coordenadas, ou seja, me passa a sua localização. Então as coordenadas dão a localização de um ponto no plano. Agora a gente tem que tomar cuidado que, como é par ordenado, então o par ordenado xy é diferente de yx. Para x diferente de y, porque se x for igual a y, você inverter não vai alterar nada, tá? Mas no caso, se x for diferente a y, se você inverter, você está mudando a localização. Exemplo, 1 e menos 1, o par ordenado é diferente do par ordenado menos 1 e 1. Por quê? Porque no primeiro, o x é 1, o y é menos 1. No segundo, o x é menos 1 e o y é 1. E depois, graficamente, a gente vai entender melhor por que essa diferença, tá? Por que faz diferença. Bem, agora vamos ver então a representação gráfica. Então a gente representa esses pontos e aqui está o plano cartesiano, né? Temos 4 retas que formam um ângulo de 90 graus. A reta horizontal x, a reta vertical y, e aqui no ponto de encontro delas a gente tem esse ponto aqui que é chamado a origem do sistema. Então ali a coordenada é 0, 0, x é 0, y é 0. Na horizontal a gente tem o eixo x, que é chamado de eixo das abscissas, tá? Mas comumente a gente fala de eixo x. E no eixo x, os valores que estão à direita da origem, né, são positivos. À esquerda a gente coloca os números negativos. Claro aqui que eu só representei até o 4 e até o menos 4, tá? Mas isso aí pode ser, ele é infinito, eu posso representar até que ponto eu queira. E na vertical, o que a gente tem? A gente tem o eixo y, que é chamado eixo das ordenadas, que no caso aí é o eixo vertical. E aí na parte superior a gente tem os valores positivos do y, e na parte inferior, né, e aí considerando a origem como a referência, a gente tem os valores negativos. Tá legal? E mais uma informação: como a gente pode perceber, essas 4 retas dividem esse plano, essa região no plano, em 4 regiões. E elas têm nome, tá? E aí a nomenclatura ela vai no sentido anti-horário, ou seja, contrário ao sentido do relógio. Então a gente tem o primeiro quadrante, depois o segundo quadrante, que o primeiro pega os valores positivos de x e os valores positivos de y. O segundo quadrante ele pega os valores negativos de x e o positivo de y. O terceiro quadrante, que pega os valores negativos dos dois, x e y. E o quarto quadrante, que pega os valores positivos de x e negativos de y. Tá legal?
Então, na próxima aula, a gente vai aprender como localizamos um ponto no plano dado as suas coordenadas. Tá legal? Forte abraço!